É muito importante que a gente preserve em nosso coração a herança que recebemos dos nossos pais, que recebemos dos nossos antepassados. Se hoje nós podemos vir a este templo, se aqui nós podemos fazer um lugar do encontro com Deus, é porque aqueles que nos precederam preservaram esse lugar e prepararam esse lugar para que aqui a gente pudesse estar. É nosso dever, portanto, manter viva esta fé, manter viva esta tradição, manter viva esta devoção, para que, assim como nós experimentamos isso, também aqueles que nos precederão um dia também possam experimentar dessa história, dessa cultura, dessa tradição e principalmente desta fé no Senhor bom Jesus. Meu nome é Anísia Lourenço, eu sou a idealizadora do livro Iguape Patrimônio Nacional, lançado em 2020 no formato digital. Eu vou contextualizar a história das igrejas em Iguape desde o início, de quando os colonizadores chegaram aqui. Os colonizadores chegam aqui por volta de 1535, 1536, é bem indefinida essa data, e aí eles fundam a primeira vila, lá no Icapara, lá no bairro do Icapara, no pé do morro. E lá eles constroem a primeira igreja, a Santa Padroeira, Nossa Senhora das Neves. Não tem vestígios dessa igreja, acredita-se que naquela época elas eram construídas de madeira, a cobertura era de sapê, então não tem essa estrutura, né? A vila muda para o lugar que ela é hoje e é construída a primeira matriz, aqui já. Essa primeira matriz ela é construída no final ali da Praça da Basílica, meio que na direção da Câmara Municipal, bem aí onde subia do porto. Ela é construída, a primeira matriz para Nossa Senhora das Neves, e essa matriz ela é demolida em 1858, já em ruínas. Ela já estava em condições já bem ruins. Partes dela é aproveitada em outras igrejas. Acontece o achado do Bom Jesus de Iguape, na Praia do Una, e aí inicia-se a construção. Começa a ter romeiros, muitos romeiros que vinham, né, já por conta do Bom Jesus. A igreja já estava bem deteriorada e resolve-se construir hoje a Basílica, na época a matriz. O início da construção da nova matriz de Nossa Senhora das Neves, e daí já em devoção também ao Bom Jesus de Iguape, é de 1787. É uma obra bastante grandiosa para a época, né? Até para os tempos de hoje ela é bem grandiosa. E a mão de obra utilizada era mão de obra de escravos. Tinham trabalhadores também que os senhores traziam para ajudar, que eram pessoas livres, mas a grande parte foi feita com mãos de escravos, né? Pedras que vinham para a construção era do Morro do Espia, e foi uma obra que demorou muito tempo. Por dois motivos: por conta de dinheiro, porque era muito dinheiro que precisava para construir, e também por conta de profissionais, porque eles não achavam profissionais também para uma obra tão grandiosa. Então não conseguiam muitos profissionais. Os que vinham geralmente vinham do Rio de Janeiro. Então eles ficavam esperando conseguir essas pessoas para daí seguir com a obra. Ela foi entregue ainda inacabada, né, as torres do Senhor Bom Jesus, né, que é para o lado do mar. Ela foi entregue primeiro e foi construída por um arquiteto. A outra demorou mais um tempo para ser construída e também já foi outro arquiteto. Então percebe-se a dificuldade da mão de obra para essa construção.
Nela foi entronizado o Bom Jesus de Iguape, né, no altar-mor, e a Nossa Senhora das Neves. Também ficavam na Basílica, né, na matriz na época, a imagem de São Benedito e de Nossa Senhora do Rosário. Ela demorou todo esse tempo para ser construída, foi finalizada. Eu acho que uma característica dela que vale a pena ser dita é que, na verdade, o frontão dela, inicialmente, ele era em rococó. E depois, há 100 anos atrás, ou mais ou menos, 100 e poucos anos atrás, foi feito um outro frontão que encobre o frontão, né? Que foi o primeiro frontão, que é bem bonito também e que valeria a pena estar aparente, né? E ele remete mais às construções da época. Eu acho que ele é mais significativo, mas é uma opinião pessoal mesmo, né? Que ele é bem mais significativo. Os afrescos da nave principal da igreja foram pintados entre 1924 e 1926 pelos irmãos Tommasini, que vieram especialmente para pintar aqueles afrescos. Em Iguape haviam algumas irmandades e tem a irmandade, né, até hoje, a irmandade do Bom Jesus de Iguape, a irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e de São Benedito. A construção da igreja deles se uniram e em 1751 esses negros eles iniciam a construção pelas duas irmandades. Bom, se já era difícil construir uma igreja com dinheiro, né, com pessoas que tinham dinheiro, imagine por eles, né? Então eles sofreram bastante para conseguir construir a igreja. Eles venderam algumas propriedades, tanto a da igreja que pertencia à Irmandade do Nossa Senhora do Rosário, quanto a de São Benedito. E aos poucos eles foram construindo a igreja. A torre, né, ela tem uma nave única e a torre pacineira, é uma igreja que remete bastante também à época colonial, né? Ela é uma das igrejas, do meu ponto de vista, que ainda guardam as características, né? Porque elas não receberam as pastilhas que a Basílica recebeu muitos anos depois, e a igreja de São Benedito, então ela ainda é pintada a cal e ela tem as características bem relevantes assim do período colonial. O frontispício e o altar-mor da igreja do Rosário, elas foram doadas quando foi demolida a igreja matriz,
que existia antes da basílica. Então foram reservadas essas peças e foram doadas, e elas estão lá, são originais. A Nossa Senhora do Rosário, ela é em madeira, policromada, e veio de Portugal. O Rosário, ela foi tombada pelo Condefá em 1975 e pelo IFAM em 2009. E ela recebeu também, por longos anos, o Museu de Arte Sacra. Anos depois, da construção e da igreja estar em funcionamento, as duas irmandades, a gente não encontra um registro histórico de porquê, mas elas brigaram. A Irmandade do Rosário e a Irmandade de São Benedito, elas brigam, e daí iniciam a construção da igreja de São Benedito, que também demorou muito tempo, porque pelo mesmo motivo não tinham dinheiro. E já era uma igreja maior, Ela já tem 2 torres, uma nave, 2 torres, custou mais, Precisava de mais dinheiro. Foram feitas doações da Câmara para conseguir a construção dela, doações de materiais. Ela demorou bastante tempo para ser construída, ela foi inaugurada e as torres ainda não estavam prontas. Era geralmente assim, mesmo em outras cidades, históricas, coloniais do Brasil, sempre foi assim. As torres sempre, geralmente, em grande parte, elas eram construídas depois, aos poucos. Ela tem 2 torres e depois elas foram finalizadas. É uma igreja que recebeu a entronização do São Benedito, depois foi retirado da igreja do Rosário e foi para lá. E até hoje as 2 comunidades funcionam separadas. A igreja de São Benedito, ela teve o início de suas obras em 1881. Na verdade, em registros históricos, a gente vê que ela ia ser construída primeiro no Porto e depois foi definido dela ser construída ali onde ela está hoje. Então, daí iniciou-se a obra ali. Em 2014, ela recebe uma reforma. E São Benedito volta para a Igreja do Rosário, enquanto ela foi reformada. Então, a tradição perpetua, que é bem importante também, que são 2 irmandades muito importantes para a história de Iguape e do Brasil. Então, eu sou o Padre Rubens da Cruz, sou administrador do Santuário Basílica do Senhor Bom Jesus,
aqui na cidade de Iguape. Desde os primórdios, a igreja bebe muito da fé judaica, né? A igreja católica é descendente da fé judaica, e os santuários, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, eles representam exatamente o lugar da morada de Deus, o lugar onde está Deus. Então, as pessoas peregrinavam ao santuário e existem muitas passagens. Era uma tradição peregrinar, um judeu deveria peregrinar diversas vezes ao longo do ano ao santuário de Jerusalém, e então essa tradição ininterrupta de peregrinações para ir ao encontro de Deus, para estar no lugar onde Deus habita. Inicialmente o santuário, o templo, era o lugar onde habitava a Arca da Aliança. Posteriormente, esta morada de Deus passou a ser o lugar onde, para nós católicos, habita o próprio Cristo Jesus, presente na Eucaristia, presente no sacrário, que se manifesta nas celebrações litúrgicas. Ele mesmo prometeu: onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estou no meio deles. Então, junto à Assembleia reunida, junto ao povo reunido, Deus se faz presente. E os católicos, os cristãos, peregrinam a estes templos, a estes lugares de fé, exatamente para realizarem o seu encontro com Deus. E eles carregam consigo, na bagagem, as suas dificuldades, os seus sofrimentos, as suas dores, mas também as suas alegrias, mas também motivos de sobra para agradecer a Deus pela vida, pela saúde e por diversas situações, diversas graças. Então, o santuário é este lugar do encontro das nossas dores com as dores do próprio Cristo, representado na imagem do Senhor Bom Jesus, que é também uma imagem de Jesus sofredor. Então, o povo pode identificar as suas dores com as dores do próprio Deus. O povo pode identificar também as suas alegrias com a alegria do próprio Deus, que nos deseja homens e mulheres felizes. Então, esta é a importância do santuário, o lugar do encontro com Deus. Primeiro que a fé é o combustível da alma, né? Fé é algo que não se explica. Fé é o que nós sentimos, o que nos move. E é o que move esses peregrinos romenos que vêm de diversas partes desse nosso estado, outras paisagens. A fé. A fé é a alegria, é um estado de espírito, é acreditar no mistério, naquilo que os olhos humanos não podem ver, mas os olhos da alma enxergam. Nós podemos dizer que, historicamente, Iguape respira a fé católica. É uma cidade que se constrói em torno da devoção, primeiro, a Nossa Senhora das Neves, né? O primeiro nome que Iguape recebe está relacionado a Nossa Senhora das Neves, e freguesia de Nossa Senhora das Neves de Iguape. Depois, tudo se constrói em torno da aparição, do encontro da imagem do Senhor Bom Jesus e deste santuário. Então, Iguape se constrói enquanto cidade, enquanto município, em torno desta devoção. Então, é uma cidade que respira culturalmente a fé, respira culturalmente a devoção ao Bom Jesus.